coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Como é que está a família de vocês? Eu espero que estejam todos bem, na graça de Deus. Pessoal, sempre vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Tudo que a gente for fazer, entregue nas mãos de Deus. Deus, Ele é muito bom. Ele é muito misericordioso. A graça dele se chega até nós por meio da oração. Então vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu. Primeiro, vamos agradecer. Viu, gente? Vamos agradecer porque a gratidão é um belo dom, é uma perfeita virtude, a gratidão. Então vamos agradecer, viu? Feche os seus olhos, junte suas mãozinhas e diga comigo: Senhor, eu estou aqui para louvar-te, para te agradecer, porque tu és bom. Grandes são as obras de suas mãos, Papai querido, Papai amado. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia tão gostoso, cheio de oportunidades. Eu te agradeço, meu Pai querido, pela minha família, Senhor, muito obrigada. Pelo pão de cada dia, obrigada, meu Pai. Obrigada pelos meus amigos, pela escola, obrigada pelo meu lar. Mas eu te peço, Pai amado, porque tenho fé, porque acredito na tua divina providência, Senhor. Afasta, Senhor, essa doença que está nos deixando tão tristes e desanimados, Senhor. Seja nesse momento nossa fortaleza e força, Papai querido. É o que eu te peço, Senhor. Derrama sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre todos nós. Muitas bênçãos de saúde, paz, amor, e que este dia tão maravilhoso que tu me concedestes a graça, termine bem. Amém? Pessoal, eu sempre vou perguntar se está tudo organizado, se está aí tudo bem direitinho, o seu estojo, fones de ouvido, lápis na mão ou marcador de texto. Tá tudo aí, gente? Pois então, abra aí na página 287, na parte do Plus, matéria de História. Vamos realizar uma revisão de História, porque nossas avaliações já irão começar. Essa parte do Plus, ela é muito importante porque é através dela que a gente percebe o que a gente aprendeu. É através do Plus que a gente percebe o que aprendemos nos conteúdos. Serve como uma revisão. Então, a gente vai fazer aqui a nossa revisão. Já fizemos de História, Geografia, Português, né? Vamos continuar aqui em História. Fizemos ainda História não, fazer agora História, né? Mas já fizemos Geografia, Ciências e Português. Agora vamos fazer de História, página 287. Unidade 1, o espaço de todos nós. Em História falamos sobre os espaços, né? Isso, falamos sobre os espaços públicos, privados e domésticos, não foi isso? Falamos do patrimônio histórico também, do trabalho, do lazer. Falamos de todos esses assuntos que são bastante importantes para que a gente entenda como funciona a nossa sociedade, não é isso?
Leia esse trecho de uma história de ficção escrita por Ruth Rocha. Gosto bastante das histórias de Ruth Rocha. Leio muito as histórias de Ruth Rocha. São muito legais, bem criativas e bastante imaginativas. Sobre um extraterrestre que chega ao planeta Terra e resolva as questões de 1 a 3. Vamos ler aí a história. Só um trechinho, certo? Vamos ler só um trechinho dessa história de um extraterrestre que veio visitar o nosso planeta. Vamos ver o que foi que ele achou do nosso planeta Terra. Eles moram quase todos amontoados dentro de umas caixas. Algumas destas caixas são grandes, outras são pequenas. Parece que dentro destas amontoados há um tubo por onde corre um caminho na direção vertical, chamado elevador. Quando fica claro, eles saem das caixas deles e todos começam a ir para outro lugar. E ficam nisso de ir daqui para lá o tempo todo. Até que fica escuro e todos voltam para o lugar de onde vieram. Não sei como é que eles encontram o lugar de onde saíram, mas encontram. Ruth Rocha, este admirável mundo novo, São Paulo, Salamandra 2009. Olha só que interessante a visão que o extraterrestre tem do nosso planeta, né, relacionado a uma caixa. Nós sabemos que caixa é essa, não sabemos? Que caixa é essa que ele está se referindo, que as pessoas ficam dentro, né? Que muitas delas podem ser amontoadas, uma em cima da outra. Do que é que ele está falando? Isso, muito bem. Ele está se referindo à casa. Ele está se referindo à casa. Quando ele falou no elevador, né, ele está falando especificadamente da residência apartamento. Quando ele fala do elevador, ele está falando da residência que é apartamento, não é isso? Porque tem pessoas que moram em casas, sobrados, palafitas, ocas e apartamentos, prédios de apartamentos, não é isso? Muito interessante essa história. A visão de um extraterrestre aqui do nosso planeta Terra. Ele não chamou de residência, ele não chamou de casa, ele chamou de caixas, não é isso? Que, de certa forma, a gente está dentro dessas caixas, que são as nossas moradias. Questão 1. O texto faz referência ao espaço privado, doméstico ou público? O texto faz referência ao espaço privado, doméstico ou público? Que espaço é esse, pessoal? Isso, muito bem. Esse espaço é um espaço, de certa forma, privado, porque pertence a pessoas de maneira individual. Pertence a pessoas de maneira individual. Então, você vai circular a letra A, a letra B ou a letra C? Exatamente, você vai circular a letra A. Os espaços descritos no texto são: letra A, prédios de apartamentos residenciais; letra B, casas sobre palafitas, casas, terras e sobrados; letra C, praças, shopping center e parques. Qual é a alternativa certa? A letra A, a letra B ou a letra C? Isso, muito bem. A alternativa certa é a letra A. A alternativa certa é a letra A. Questão 3. Faça um desenho que representa a moradia descrita no texto. Vocês vão fazer aí o prédio de apartamento. Gente, é desenho, é uma atividade. Faça com capricho. Usem seus lápis de cores para estar pintando aí o prédio de apartamento. Se possível, crie uma área verde aí pertinho dos prédios de apartamento, como se fosse um condomínio, tá bom?
porque é importante que a gente realize essas atividades de desenhar com bastante criatividade, tá bom? Porque desenhar também é uma atividade, tá bom? Vamos para a página 288. Vamos para as explicações aqui da página 288. Eu quero que você pegue o seu lápis ou um marcador de texto. A gente vai marcar as informações mais importantes aqui do texto da página 288. Não é do peixe, não, é do texto, tá certo? Leia o texto a seguir e responda às questões de 4 a 6. Vamos ler, né, o texto aqui da página 288 e responder as questões de 4 a 6. Longe das aldeias e dos habitats dos seus ancestrais, os índios que hoje vivem em Curitiba se espalham por 72 dos 75 bairros existentes. Vamos marcar aqui esse nome, bairros. Eu gostaria que vocês marcassem aqui o nome bairros, tá bom? Marque aí. Eles hoje não moram mais em aldeias. Os indígenas hoje não moram mais em aldeias. Os espaços públicos habitados, né, hoje em dia, pelos indígenas são os bairros, não mais as aldeias. Atualmente, 35 famílias vivem em uma área de 44 mil metros quadrados da Cacane. Cacane, que é o nome indígena, Porã, Cacane-Porã. Além das casas coloridas, vamos marcar aqui o nome Casas Coloridas, viu? Das casas coloridas. Os indígenas não moram mais, né, de certa forma, em lugares relacionados à oca. Eles moram agora em casas coloridas, na maioria delas. Peças de artesanatos expostas nas paredes. O conjunto habitacional tem uma praça. Tá vendo? Não é mais aldeia, agora se chama conjunto habitacional. E tem até uma praça nesse conjunto habitacional. Eles não estão mais residindo em aldeias, não moram mais em ocas e vivem em conjuntos habitacionais que têm praça. A vida indígena mudou bastante, está bastante urbanizada. A vida indígena está bastante urbanizada, não é isso? No centro, uma oca de madeira serve para cultos e apresentações culturais. Porém, podemos perceber aqui, né? Vamos marcar aqui, ó. No centro, ocas de madeira serve para cultos e apresentações culturais. Eles não se desligaram totalmente da sua cultura. Ainda tem vestígios da sua cultura. A casa é de alvenaria, eles vivem em conjunto habitacional, mas eles separaram um local para mostrar a sua cultura, que é uma oca feita de madeira que serve para cultos e apresentações culturais. Ainda permanece o vestígio da cultura indígena por meio da representação dessa oca. Para orgulho do vice-cacique Alcino Cacupri, o conjunto tem o objetivo de ensinar as tradições indígenas para os mais jovens. Esse local, né, e esse culto que eles fazem serve para manter a tradição entre os mais jovens, né? Para ensinar, o objetivo, ó, marquem aqui, ó, o objetivo é ensinar as tradições, né, para os índios mais jovens, né? O objetivo de manter essa oca é continuar repassando as tradições indígenas para os mais jovens e manter os costumes entre os mais velhos.
além de estar relacionando isso para os jovens, né? O ensinamento para os jovens, também, de certa forma, mantém o costume entre os mais velhos. Estou marcando aí o texto, essas informações vão ajudar vocês a responder as questões aqui do livro, tá certo? A maioria vive do artesanato, que é uma coisa comum entre os indígenas, como é o caso do sogro de Cacupri, Santina Inácio Elias, 57 anos, que veio de uma aldeia em Nonoia, no Rio Grande do Sul. Ela faz cestos que são vendidos no bairro e em feiras no centro de Curitiba. Diariamente, Santina ocupa o tempo com a raspagem da taquara, a tinta da fibra e o enlace do material. O marido, porém, é pedreiro há 20 anos. A Santina mantém a tradição do artesanato, mas o seu marido já tem um trabalho relacionado à questão urbana, né? Ele é pedreiro, né? O seu marido já tem um trabalho relacionado às questões urbanas, ele é pedreiro. Assim como ele, um vizinho rendeu-se à vida urbana e virou motorista de ônibus. Tá vendo? A Santina mantém ainda a tradição de produzir o artesanato. Seu marido e vizinho já não têm a mesma tradição no trabalho. Eles vivem do trabalho relacionado à vida urbana. O marido de Santina é pedreiro e o seu vizinho é motorista de ônibus. E por aí vai. Para Cacupri, muitos dos jovens que estudam em escola regular sonham com a faculdade, e ele mesmo é produto da aldeia urbana, formado em enfermagem, teologia e direito. Cacupri, né, o vice-cacique, ele é enfermeiro, é formado em teologia e direito. Ele também, de certa forma, está vivenciando aí os trabalhos do meio urbano, mas sem perder a essência da cultura indígena. A Aline Pérez, quem escreveu essa matéria foi a Aline Pérez. Índios urbanos tentam manter cultura, Gazeta do Povo, certo? Os índios tentam manter a cultura em alguns vestígios, como no artesanato e na presença da oca de madeira, que fica no centro do conjunto habitacional. Temos aqui o significado da palavra ancestrais. Temos aqui o significado da palavra ancestrais. Termo relacionado aos antepassados, que provém dos avós, familiares mais antigos. Então, os ancestrais são pessoas que fizeram parte da nossa história, são os nossos antepassados, nossos avós, bisavós, tataravós, etc. Questão 4. Assinale a alternativa que corresponde ao tema do texto. Qual é o tema desse texto, gente? Índios urbanos tentam manter a cultura nos tempos atuais? É isso? Os índios urbanos tentam manter a cultura atual? Letra B. Índios urbanos esqueceram a cultura buscando novas profissões? É verdade? Essa alternativa está certa? Letra C. Índios urbanos retornam às aldeias, moradias de seus ancestrais? Tá certo, gente, isso é verdade? Qual é a alternativa correta? É a A, B ou a C? Isso, muito bem. A alternativa certa é a letra A. A alternativa certa é a letra A. Vamos para a quinta questão. Essas questões de circular, de marcar, dá para a gente responder juntinhos aqui nesse momento. Marque um X nas colunas da tabela e identifique o que mudou e o que permaneceu no modo de vida dos indígenas na comunidade Cacané Porã. Pessoal,
Tem coisas que mudaram realmente, mas tem algumas coisas que permaneceram. Conforme a gente foi lendo o texto, a tia Jússi foi explicando, você deve ter percebido que teve coisas que mudaram, mas teve coisas que permaneceram. Local de moradia. Mudou ou permaneceu? Eles ainda moram em ocas ou eles moram hoje em casas de alvenaria nos conjuntos habitacionais? Isso, o local de moradia mudou, não é isso? O local de moradia dos indígenas mudou. Então, vamos marcar um xizinho aqui. Vamos marcar um xizinho aqui. Ensino das tradições indígenas aos jovens. Gente, eles ainda continuam repassando a cultura indígena para os mais jovens? Isso mudou ou permaneceu? Exatamente, isso permaneceu. Eles ainda continuam repassando os seus costumes para os mais jovens. Culto indígenas. Eles ainda fazem os seus cultos indígenas na Oca Central? Isso mudou ou permaneceu? Isso, muito bem. Isso permanece ainda, né, no costume dos indígenas. Forma de trabalho para sobreviver. Percebemos que o vizinho da dona Santina, né, e o seu marido, um é pedreiro e o outro é motorista de ônibus. Então, a forma de trabalho mudou ou permaneceu? Exatamente, mudou. Mudou a forma de trabalho aí dos indígenas. Vocês perceberam como a gente aprendeu bastante coisa nessas páginas aqui, né? Relembramos sobre a questão dos espaços que a gente ocupa e falamos agora sobre os costumes indígenas e a forma como eles vivem. Hoje, a maioria dos indígenas, não todos, viu, gente? Não todos. Alguns ainda vivem em suas aldeias, nas florestas, mas alguns indígenas hoje vivem na cidade, vivem em vidas urbanas e trabalham aí no mundo urbano, tá certo? Agora vamos para a próxima página. Na página 289, continuando ainda o assunto sobre a questão da comunidade Cacané-Porã. Você vai completar os espaços aí. Tem espaços públicos e patrimônio imaterial. Os espaços públicos estão relacionados a eles morarem em bairros, conjunto habitacional. O conjunto habitacional é um espaço público. E a praça? A praça é um espaço público. Então, aqui no espaço público da comunidade Cacané-Porã, você vai colocar bairros, que é um espaço público, conjunto habitacional, que é um espaço público, e praças. As residências são privadas, mas o espaço onde está o conjunto habitacional, as ruas, né, alguma coisa que esteja aí no meio das pessoas, é de certa forma público. Dentro das residências é privado, mas fora delas é público, tá bom? E as praças também é um local público. Patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial é aquilo que é passado de maneira oral. O patrimônio imaterial é tudo aquilo que é passado de maneira oral. Na aula passada, eu falei sobre o patrimônio imaterial. A gente fez até referência ao frevo, né, das dançarinas de Recife. Patrimônio imaterial é tudo aquilo que é passado, né, de maneira oral, que é de geração em geração. O patrimônio imaterial é mantido pelas tradições indígenas, tá aí marcadinho aí no livro de vocês sobre as tradições indígenas, certo? Eles mantêm as tradições indígenas para os mais jovens. Os cultos e as apresentações culturais, viu? São os patrimônios imateriais, as tradições indígenas, os cultos e as apresentações culturais. Vocês me ouviram direitinho? Se vocês têm alguma dúvida na escrita das palavras tradições indígenas, cultos e apresentações culturais, você pode dar uma olhadinha aí no livro, que tudo isso tá no texto, tá bom?
tudo isso, de certa forma, está dentro do texto. Patrimônio imaterial, tradição indígena, cultos e apresentações culturais. Isso é o patrimônio imaterial indígena. Vamos a essa reportagem aqui embaixo, na página 289. Vamos a essa reportagem? Conselho aprova tombamento de primeiro conjunto arquitetônico de Fortaleza. Eu quero que vocês marquem aí esse título. Eu quero que vocês marquem aí esse título, tá bom? Marquem aí esse título. Marquem aí o título, porque vai servir para vocês, de certa forma, responderem aqui as questões da página 290, tá bom? Vai servir para vocês responderem a questão da página 290. Conselho aprova tombamento de patrimônio de primeiro conjunto arquitetônico de Fortaleza. Vou ler novamente. Conselho aprova tombamento de primeiro conjunto arquitetônico de Fortaleza. Esta matéria vai falar sobre o tombamento de prédios históricos. Não é que eles vão derrubar os prédios, não, viu, gente? O tombamento significa que aquele prédio jamais poderá ser destruído, porque ele conta a história do município, conta a história do estado, do país. Então, por isso que esse patrimônio jamais poderá, de certa forma, ser destruído. Quando eles fazem um tombamento, significa que aquele patrimônio não pode mais ser destruído. Por quê? Porque esse patrimônio vai contar uma referência da história do município. No caso aqui, faz referência à história de Fortaleza, tá bom? O Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Fortaleza aprovou o tombamento do conjunto arquitetônico que integra. Vamos marcar aqui o que está integrando aqui esse conjunto arquitetônico. O Colégio Imaculada Conceição, a Igreja do Pequeno Grande, a Escola Jesus, Maria e José e a Escola Justiniano de Serpa, tá bom? Vou ler novamente. O Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Fortaleza aprovou o tombamento do conjunto arquitetônico que integra o Colégio Imaculada Conceição, a Igreja do Pequeno Grande, a Escola Jesus, Maria e José e a Escola Justiniano de Serpa, localizada no entorno da Praça Figueiras de Melo, no centro da cidade. Esse foi o primeiro tombamento do tipo em Fortaleza. Agora o decreto segue para a assinatura do prefeito de Fortaleza. Eles perceberam que esses prédios, essas construções, contam a história, de Fortaleza. Então, eles são prédios para o patrimônio histórico muito importantes. Para o patrimônio histórico é muito importante, faz referência à história de Fortaleza. Por isso que eles foram tombados. Significa que eles devem ser conservados e nunca destruídos. Significa que eles devem ser conservados e nunca destruídos. Quem escreveu essa matéria foi Amanda Araújo. Conselho aprova o tombamento de primeiro conjunto arquitetônico de Fortaleza. Pelo título, a gente já percebe aí o que se trata a história. Agora, vamos para Sobral. Sobral tem 2.000 prédios tombados. Sobral tem 2.000 prédios tombados. Sobral. Essa cidade do interior do estado se destaca pelos prédios históricos ao longo do centro comercial. Tem muitos prédios históricos na cidade de Sobral, que fica no Ceará. Fortaleza fica no Ceará, Sobral também fica no Ceará. Ele, nessa cidade, Sobral, tem muitos patrimônios históricos no centro comercial. Ao todo, são mais de 2.500 imóveis
tombados. Ao todo, são mais de 2.500 imóveis tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM. Eu quero que vocês marquem aí esse nome, viu? Instituto Nacional, tá aqui, do Patrimônio Artístico Nacional, tá aqui. A tia não tá enxergando muito bem, que essa letrinha tá muito pequena, mas eu vou voltar aqui para o livro. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM. Marquem essa informação, viu? Porque IPAM significa Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. IPAM significa Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É um órgão que, de certa forma, eles guardam e, como é que eu posso dizer, asseguram, né, que esses prédios, objetos, obras de arte do nosso país não sofra nenhuma dano, não seja danificado. Então, esse órgão, ele, além de trabalhar com a questão do tombamento, ele também preserva todos esses patrimônios históricos. Além de cuidar dos tombamentos, esse instituto, ele também preserva esses patrimônios históricos, tá bom? Distribuídos em duas áreas: o sítio histórico de Sobral, localizado no centro da cidade e em seu entorno. Entre esses 250 são historicamente notáveis. O tombamento do sítio histórico aconteceu em 1999. Dentre eles está a Casa da Cultura de Sobral, onde funciona a Secretaria de Cultura, o Museu Dom José e o Teatro São João. Vamos marcar essa informação para que a gente possa responder aqui as questões da página 290, tá bom? O que foi tombado aí, né? Dentre os prédios, de todos os prédios que foram tombados, ele só cita a Casa da Cultura de Sobral, onde funciona a Secretaria de Cultura, o Museu Dom José e o Teatro São João. O que foi tombado aqui em Fortaleza foi o Colégio Imaculada Conceição, a Igreja do Pequeno Grande, a Escola Jesus Maria José e a Escola Justiniano de Serpa. O que foi tombado, né? Muitos prédios foram tombados, mas ele só cita aqui Casa de Cultura de Sobral, onde funciona a Secretaria de Cultura, o Museu Dom José e o Teatro São João. Tá aí marcadinho para que vocês possam responder a próxima página. Quem escreveu essa matéria foi Jéssica Rodrigues. Sobral tem 2.000 prédios tombados, Diário do Nordeste. Quem escreveu essa matéria foi a Jéssica. Está aí tudo marcadinho, todas as informações para que a gente possa responder a próxima página. Pois vamos para a próxima página. Questão 7. As reportagens se referem à que ação de preservação realizada nas cidades. Reforma urbana, letra A. Letra B, pesquisa arqueológica. Letra C, tombamento. Aqui se refere, né, essas duas reportagens. A resposta certa é a letra A, a letra B ou a letra C? Isso, muito bem. A letra C, está se referindo à letra C. Justifique sua resposta. Tia Jússi pediu para você marcar aí o título, porque o título é a justificativa dessa resposta. Então, você vai até a página 289 e coloca aí na justificativa o título, porque o título justifica, né, o assunto, né, da reportagem. O título justifica o assunto da reportagem. Então, você vai colocar aí o título das reportagens, tá bom? Certo? Questão 8. Escreva o nome de um patrimônio cultural material de cada cidade citadas na reportagem. Fortaleza, você vai escrever
um patrimônio, certo? Só um, você vai escolher um patrimônio. Dos que a gente marcou, você vai escolher um patrimônio e vai colocar aqui de Fortaleza. Você pode escolher qualquer um dos patrimônios, né? Nós marcamos alguns patrimônios, então você vai escolher só um e vai colocar aqui, né, de Fortaleza. E de Sobral, escreva o nome de um patrimônio cultural material de Sobral, certo? Você vai escrever aí na parte aqui, Fortaleza, Sobral. Tá marcado no nosso texto, certo? Você pode estar colocando aí esses patrimônios que foram, né, preservados, que estão sendo preservados para contar a história de Fortaleza e de Sobral. Questão 9. O patrimônio histórico e cultural de um povo é construído ao longo de sua história. Marque verdadeiro ou falso nas alternativas sobre os patrimônios. Letra A. O patrimônio imaterial está relacionado à prática da vida social, à religiosidade, à culinária, às danças e suas manifestações culturais. Gente, isso tem a ver com o patrimônio material, tem a ver com patrimônio imaterial, no caso. O patrimônio imaterial está relacionado à dança, à culinária, à religiosidade, tudo isso que é passado de maneira oral, isso é verdadeiro ou falso? Isso, muito bem. Isso é verdadeiro. Muito bem, isso é verdadeiro. Porque, como eu já falei para vocês, o patrimônio imaterial está relacionado à oralidade. Então, a religiosidade, a culinária, a dança, né, de certa forma, são passados de geração em geração por meio da fala. São patrimônios imateriais, né? A destruição dos bens culturais contribui para a história de um povo? Gente, se destruir os patrimônios históricos, vai estar contribuindo para a história do povo? Será que o povo vai ter uma referência? Não, né, pessoal? O povo não vai ter uma referência histórica. Então, essa alternativa a gente vai marcar falsa. Não vamos destruir os patrimônios históricos. Não destruiremos jamais os patrimônios históricos. Vamos para a próxima página. Vamos lá para a próxima página. Na próxima página tem assim, letra C. O patrimônio cultural de uma cidade é formado pelo conjunto de bens que são importantes para os seus habitantes. Quando eles vão fazer o tombamento de um patrimônio cultural, eles observam se esse conjunto de bens são importantes para os habitantes, isso é verdadeiro ou falso? Isso, muito bem. Isso é verdadeiro, não é isso? Isso é verdadeiro. Quando eles querem fazer o tombamento, eles observam se de fato esses patrimônios contam a história do município. Letra D. O patrimônio histórico está registrado em construções, obras de arte, documentos e manifestações culturais? Uma construção pode representar o patrimônio histórico, sim ou não? Obras de artes podem representar o patrimônio histórico, sim ou não? Documentos podem registrar o patrimônio histórico, sim ou não? Uma manifestação cultural, como a dança, a música, podem, de certa forma, ser a representação do patrimônio histórico? Verdadeiro ou falso? Isso, muito bem. Verdadeiro. Então, marquem aí a alternativa verdadeiro. Letra E. O uso do patrimônio histórico cultural permanece sempre o mesmo? Não muda com o passar do tempo. Se mudar, então deixa de ser patrimônio histórico, né? Se mudar, deixa de ser patrimônio. Se você pega um prédio que foi tombado e muda a sua estrutura, então ele deixa de ser patrimônio histórico. Então, essa alternativa, ela é falsa. Essa alternativa, ela é falsa. Aqui, na questão 10, está dizendo assim, qual é o instituto encarregado de proteger e promover os patrimônios históricos brasileiros? É o IPAM. Mas qual é o significado dessa sigla IPAM? Como eu já falei para vocês, vocês vão pesquisar aqui no texto da página 289, que está marcadinho, a gente marcou o que significa IPAM.
Gente, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham relembrado dos assuntos que a gente estudou em história. E até a próxima aula. Um beijo para todos!